Infelizmente, muitos cientistas e médicos brasileiros não estão entendendo a peste, ou seja, eles não estão entendendo o Bolsonaro. Digo isso porque no dia 25 de maio, a OMS veio aí para cancelar os estudos com a cloroquina, porque teve um estudo derradeiro que veio para encerrar com qualquer dúvida, que foi um estudo da Lancet, que a Lancet publicou, com 96 mil pacientes. Não é pouca coisa. Resumindo a história, cloroquina no início dos sintomas, no começo da doença, no final, no meio, para paciente crítico, não crítico, mata mais. Cloroquina não só não ajuda a curar a doença ou a melhorar, como ela ajuda a matar. Bom, no dia 25 foi o dia que a gente teve a participação do Júlio Kroll e a Natália Pasternak numa conversa imperdível, ou seja, você não pode deixar de assistir aqui no canal Todos pela Saúde. No dia 26 de maio, o Croda veio fazer uma denúncia importante. A assessora do Paulo Guedes estava comemorando o fato da doença atingir mais os idosos, porque isso ajudaria na economia do país. Bom, hoje a gente já tem as informações de que o governo não vai parar com a cloroquina. Veja, não tem mais país no mundo que quer investir nisso. Notícia atrás de notícia. França para os estudos. Não sei das quantas para os estudos. Está todo mundo parando os estudos. A OMS já falou. Então, enquanto a gente pensar que a peste ela é só anticientífica, não vai funcionar. Porque a questão da cloroquina nem é mais uma questão de pseudociência ou não. É uma ideologia da morte. Bolsonaro quer matar as pessoas. E a denúncia de ontem só vem para colaborar com isso. É justamente a intenção, deixar morrer. Então, a cloroquina aqui, pessoal, tem um papel importante. Qual que é esse papel? Eu falo da cloroquina, eu gasto dinheiro com isso, para quê? Para não falar do que realmente importa. Inclusive, a gente comentou isso no dia 25, na presença do Croda. Porque se eu invisto numa pílula mágica, eu não preciso falar de isolamento social, eu não preciso falar de políticas, medidas públicas que nós precisamos fazer nas favelas, em ajudar os pobres, eu não preciso pensar em nada. Por quê? Porque eu tenho um remédio que vai fazer as pessoas voltarem à rua, pegar a doença e morrer. Então, é muito mais do que não querer escutar a OMS. Ah, Bolsonaro não quer escutar a OMS, ele não é científico. Ah, vá. Não é só isso, ele quer realmente executar um plano que, opa, não vamos gastar dinheiro com esses idosos porque isso está atrapalhando a nossa economia. Como se essas pessoas não tivessem pagado a vida toda para poder chegar e ter um justo descanso. Então, por que eu estou falando isso? Porque enquanto nós tivermos cientistas e médicos que continuam com esse discurso de política de um lado e área técnica do outro, a gente não vai resolver. Porque veio a Lancet, uma revista técnica, abraçar o Bolsonaro e falar: é essa a peste do Brasil. Tá vindo tudo que é parte técnica do estrangeiro para ter que tacar na cara dos cientistas brasileiros, dos médicos brasileiros, pararem com esse papo de eu sou técnico e não falo de política. Pessoal, a pandemia veio para mostrar que não tem essa história de medicina no consultório, no hospitalzinho aqui, profissional aqui que não se suja na política e política de um outro lado. Não tem essa história. Precisa estar na boca dos médicos, na boca dos cientistas, o Bolsonaro. Precisa estar na boca desse pessoal. Por quê? Porque está na boca da própria Lancet. Vocês entendem a que ponto chegou? Os meios de fora, as revistas científicas de fora estão falando. Gente, o Bolsonaro, ele é o coronavírus. Ele é a reencarnação do coronavírus. Ele está fazendo uma marcha para o coronavírus vencer e matar no Brasil.
Ele é o próprio vírus e a gente precisa combater não só um negocinho chamado SARS-CoV-2, a gente precisa combater o Bolsonaro. Então, esse discurso isento não tem isenção nenhuma e cada vez fica mais claro isso. Nós não podemos contar com cientistas que não estão abraçando a causa, pessoal. A gente precisa alertá-los. Precisamos ajudar as pessoas, e as pessoas bem intencionadas, os cientistas bem intencionados, os médicos bem intencionados, que eles precisam entender o que está acontecendo no Brasil. Porque se eles não entenderem o que está acontecendo no Brasil, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. A gente não está conseguindo, porque enquanto está tudo isso acontecendo, existe no máximo quando os médicos não estão preocupados com o EAD, ai pessoal, olha aqui uma musiquinha de concentração para vocês conseguirem estudar melhor essa semana. Enquanto tem uns assim, tem outros que até estão mais engajados, falando de isolamento social, etc. Mas eles insistem em não abrir o olho. Eles insistem em não enxergar que quem está ferrando com a saúde brasileira é o Bolsonaro. E se é ele o agente destruidor do Ministério da Saúde, se ele é o agente destruidor de Anvisa, de CFM, de tudo que é da saúde e da ciência, por que é que a ciência e os cientistas não falam dele? Então, é isso que a gente precisa começar a pedir para as pessoas abrirem o olho. Não dá mais para continuar com esse papinho não fede, não molha, não seca, não molha, sei lá o que, tá? Então, é o seguinte, curta o vídeo, compartilha, comenta, e eu precisava passar isso para vocês, porque ontem, o Júlio Cláudio fez a denúncia da assessora do Paulo Guedes, que tudo bem morrer idoso, e só prova o que eu estou falando. É justamente isso que o governo federal quer. Ele abandonou o povo. Eles querem cometer um genocídio tremendo. Uma chacina que vai acontecer no Brasil. E enquanto isso, a gente fica aqui debatendo a parte técnica. Porque nós da área da saúde temos que ser técnicos. Não podemos falar de política. Não, você pode falar de política desde que você compreenda o que é ideologia e o que não é ideologia. O que é uma ideologia de querer falar que o vírus mata só velho, que o vírus mata só idoso, uma ideologia que tudo bem, isolamento social, uma ideologia de isolamento vertical. Então, a gente tem que justamente embarcar nessa maneira de resolver as coisas, então a gente não vai sair deste problema. Tudo bem? Então, compartilhe o vídeo que a gente está precisando ter esse papo, pessoal. Não dá mais para os médicos ficarem a parte de biopolítica, a parte do que realmente uma pandemia traz para a discussão e para a roda. Ficar longe disso é estar desatualizado, ficar longe disso é não entender os problemas do Brasil, ficar longe disso é não conseguir resolver os problemas de saúde brasileiros. Não dá pra gente ficar discutindo saúde sem falar de política, sem falar de políticas públicas de saúde, tá? Não dá mais para fingir que tá tudo bem lá no Ministério da Saúde, que a gente não precisa debater o Bolsonaro. Tudo bem? É isso. Tchau, obrigado.